Olá, caminhantes, peregrinos, meu nome é Rubens Muz e hoje o assunto é sério. Vamos falar sobre um dos maiores medos de quem faz trilha e talvez um dos maiores medos da vida, se perder. E se eu te dissesse que se perder pode ser também uma bênção disfarçada, uma porta para um tipo mais profundo de fé, o nosso guia para essa jornada um pouco mais assustadora é o grande místico espanhol do século XVI, São João da Cruz, e a disciplina da prática de se perder. Inscreva-se, participe no meu canal. São João da Cruz, um monge carmelita, escreveu uma obra-prima chamada A Noite Escura da Alma, enquanto ele estava preso numa cela minúscula e escura. Ele descreve um estado de desolação espiritual em que Deus parece ter desaparecido. As orações são vãs, os rituais perdem o sentido, os mapas teológicos que antes davam segurança se tornam inúteis. Ele diz que essa noite escura não é um castigo, mas é uma graça profunda, um processo de purificação em que Deus nos despoja de nossas ideias infantis e de nosso desejo de controlar o sagrado. O Belden Lane, então, traça um paralelo direto e genial com a experiência de se perder na natureza selvagem. Ele conta das suas próprias histórias aterrorizantes, de ser pego pela escuridão ou por um nevoeiro denso, onde cada árvore parece igual, o pânico começa a subir pela garganta, e nesse momento seu mapa, sua bússola, sua autoconfiança, tudo desmorona. E você é forçado a uma humildade radical. O Belden Lane descreve então esse texto como um momento de desespero. Na experiência de estar perdido, a pessoa é despida de tudo, exceto da sua necessidade mais crua. É nesse vazio, nesse nada, que uma nova forma de encontrar o caminho pode surgir. Você para de impor seu mapa ao terreno e começa a ler o próprio terreno. E essa é a essência da via negativa na teologia, na espiritualidade. Paramos de tentar definir Deus com os nossos próprios dogmas, nossas pequenas ideias, e nos abrimos para um mistério que não pode ser mapeado, incontrolável, imenso, infinito. Perder o caminho geográfico da nossa fé, da nossa teologia, da nossa religiosidade, nos ensina a navegar a vida quando perdemos o caminho emocional ou até mesmo espiritual. A prática de se perder não significa ser imprudente, significa estar disposto a sair daquela trilha demarcada, talvez aquela trilha demarcada pelos seus pais, aquela trilha demarcada pela sua igreja, pela sua teologia, e entrar no desconhecido. E quando a desorientação inevitavelmente chegar na vida ou na trilha, você não precisa entrar em pânico, é respirar fundo e aceitar o estado de não saber. E é nesse momento de rendição que uma nova percepção surge. O Belden Lane cita um poema que diz: o que é preciso é que sua vida se torne um campo sem cercas. A cerca é nosso ego, nossa necessidade de certeza. Se perder é permitir que essa cerca seja derrubada para que possamos finalmente encontrar um caminho que não foi feito por nós. Agora a fé que sobrevive a essa noite escura de São João da Cruz, disse o Belden Lane, é muito mais robusta. Aquela fé infantil, simples e até mesmo complexa, mas perplexa, exige um Deus que responda a todas as perguntas. A fé adulta aprende a sentar-se com as perguntas na escuridão e confiar que a própria escuridão é um lugar de encontro. E esse é o convite que a teologia faz para você hoje, da noite escura. Talvez você esteja experimentando momentos diversos, sensações diferentes de uma noite escura. E como isso se aplica à terra brasileira, a esse Brasil tão cheio de incertezas? Como é que você pode olhar para a desorientação social, em que muitos de nós estamos perdidos diante da instabilidade econômica, polarização política, a violência urbana, a sensação de que o mapa não funciona? E essa sensação de que você está na trilha e que o mapa não está funcionando acontece na vida de milhões e milhões de pessoas. A teologia pode nos ajudar através dessa metáfora
da atenção, a validar esses sentimentos, a criar espaços seguros, onde a gente possa conversar junto e falar, nós nos sentimos desorientados, nos sentimos com medo da noite escura. E no meio desse medo nós não vamos nos julgar, não há respostas fáceis, mas nós vamos buscar, vamos continuar na jornada, vamos continuar a caminhar, vamos olhar para essa noite escura da fé e em vez de oferecer uma fé que prometa simplesmente sucesso, vida boa, vitória constante, nós, teólogos da mata, podemos desenvolver um ministério da noite escura, acompanhar de perto aqueles que estão passando por crises de fé, acompanhar de perto e respeitar aqueles que enfrentam o desespero, olhar de perto para aqueles que estão passando pelo luto e depressão com respeito, com atenção, sentar-se com eles na escuridão, sem desejar consertar o problema, sem oferecer respostas baratas, mas simplesmente estar presente, numa presença solidária e poder dizer, olha, você não está sozinho nessa jornada, você não está sozinho nessa escuridão, você não está sozinho no meio da floresta. E buscar sabedoria. É a teologia que busca sabedoria no labirinto da oração, desenhando talvez no chão da terra vermelha, do pé vermelho, um jardim. E naquele labirinto de uma caminhada única que olha para fora, que parece confuso, mas que sabe que não vai se perder. E que olha para Deus e que entende que em meio às voltas e reviravoltas, Deus está presente, o Espírito de Deus está conosco. Essa é, portanto, uma forma de praticar a teologia da confiança, da jornada, da mata, mesmo no caminho quando nós não entendemos o percurso. Mas quando nos perdemos, podemos aprofundar essa experiência da vulnerabilidade. Numa cultura obcecada por força, sucesso, autossuficiência, nós escondemos nossas fraquezas, nós usamos personas, nós fingimos no selfie que somos bonitos, belos e estamos sorrindo. Mas na natureza selvagem, a máscara, a persona cai. Os nossos guias para abraçar a verdade desconfortável podem ser então os pais da igreja, os pais do deserto, na prática da vulnerabilidade. Eu quero trazer para vocês um exemplo que o Belden Helene fala sobre homens e mulheres do século 3 e 4 que fugiram da cidade do Império Romano para o deserto do Egito e da Síria. Eles não foram em busca de paisagens bonitas, eles foram em busca da verdade nua e crua sobre si mesmos. O deserto é um lugar que desnuda, o calor intenso, a sede, a solidão, os animais peçonhentos, tudo nos lembra da fragilidade, da nossa total dependência de Deus, para o próximo gole de água, para a próxima manhã. O Belden Helene então argumenta que o mochileiro, o mochilar, é a vida de um deserto moderno e portátil. Você pode ter a melhor barraca, o melhor casaco, mas uma tempestade inesperada pode te deixar tremendo de frio. Você pode ser um atleta, mas uma torção no tornozelo na subida da montanha pode te deixar incapacitado a quilômetros de qualquer ajuda. A natureza selvagem nos lembra de forma inequívoca que não estamos no controle. A natureza selvagem nos lembra de forma inequívoca. Nós não estamos no controle. O Belden Helene então escreve sobre essa vulnerabilidade como um local em que as nossas ilusões são expostas. A natureza selvagem não se importa com seu status social ou seu saldo bancário. Ela te trata como você é, uma criatura pequena e frágil. E é nessa honestidade brutal que a graça pode finalmente nos alcançar. Eu acho que ele tem certeza, eu acho que ele acerta muito quando fala sobre isso. A prática espiritual aqui da jornada, da caminhada, do pé vermelho, do teólogo da mata é uma inversão de valores. Em vez de lutar contra nossa vulnerabilidade, nossa fraqueza, fingir que ela não existe, usar máscaras e personas, nós acolhemos isso. Em vez de projetar uma imagem de força, de sucesso, de autoridade, de controle, de domínio, nós admitimos nossa necessidade, nossa vulnerabilidade, nossa fragilidade. É o que as tradições dos 12 passos, como os alcoólicos anônimos chamam de chegar ao fundo do poço, que a gente admite a impotência, essa força maior para começar a agir.
O Belden Lane conta a história de um amigo que durante a crise da trilha finalmente consegue pedir ajuda, algo que seu orgulho nunca havia permitido, e nesse momento de rendição foi o início da sua cura. E ele disse: a vulnerabilidade não é o oposto da força, gente. É a porta de entrada para a verdadeira força. A vulnerabilidade é aquela que não se baseia em nosso ego, mas em nossa conexão com os outros e com Deus. E os pais da igreja, os padres da igreja do deserto, tinham um ditado: vá, venda tudo que você tem e depois volte e se aceite como você é. Olha que interessante. Vá, venda tudo que você tem, depois volte e se aceite como você é. O que você precisa fazer simbolicamente na sua vida hoje para aplicar esse passo de vulnerabilidade? Aceitar a sua fragilidade. Talvez aceitar essa nossa fragilidade seja o passo mais difícil, mais libertador para sermos bons teólogos, bons cristãos nos dias de hoje. A graça de se desfazer, finalizando com Belden Lane, de vir abaixo, é a descoberta de que não precisamos mais fingir. Podemos finalmente ser reais. E é somente como seres reais que podemos encontrar um Deus real. Como é que nós, teólogos da Mata Atlântica no meu caso, você talvez um teólogo do Cerrado, você talvez um teólogo amazônico, pode aplicar essa vulnerabilidade no Brasil, nessa vida tão vulnerável de tantos? Talvez você precise diferenciar as vulnerabilidades, e uma importante aplicação disso é perceber a vulnerabilidade escolhida que um mochileiro, que um caminhante, que um peregrino faz para voltar para casa segura no final de semana. Outra diferente é aquela vulnerabilidade imposta de quem vive sob a ameaça da violência, da fome, da falta de saneamento, que não tem um lar para voltar. Você talvez faça uma caminhada de 3, 4 horas lá na sua zona rural, aquela caminhada bonita rural ao redor da sua cidade, mas à noite você vai ter um jantar quentinho, sofá confortável, vai dormir bem, assistir um programa de TV no Netflix. Mas a prática de quem tem privilégios não é buscar mais vulnerabilidade, mas é perceber aqueles que são vulneráveis ao redor. A igreja talvez seja esse lugar, usando a imagem do Papa Francisco, o hospital de campanha. O hospital de campanha é uma imagem perfeita aqui, essa teologia de vulnerabilidade que a gente cria, comunidades, não que são clubes de gente perfeita, mas refúgio para os feridos, para os quebrados, para os que duvidam. Significa que a pergunta que devemos fazer é não se você acredita nisso ou naquilo, se você aceita Jesus ou não, mas é onde dói, onde está doendo para você. A força na vulnerabilidade dos caminhantes do Brasil, esse Brasil que é um país perigoso, o Brasil que é um país perigoso para a mulher, o Brasil que é um país perigoso para o negro, perigoso para o jovem, onde muitos morrem, um país que é um país perigoso para as árvores, perigoso para o Brasil, um país perigoso para a Amazônia, um país perigoso para o Cerrado. Milhares de hectares estão sendo destruídos diariamente no Brasil. As pessoas, a terra vive numa vulnerabilidade extrema. A aplicação da teologia, então. Uma aplicação correta, sábia, concreta da teologia na igreja hoje é olhar para a igreja como um lugar para proteção e apoiar aos que precisam de proteção. É oferecer abrigo. Uma aplicação, então, teológica, clara, prática para a comunidade da igreja hoje é proteger e apoiar aqueles que sofrem, inclusive a terra brasileira. Oferecer abrigo, apoio jurídico, visibilidade internacional, reconhecimento espiritual de que as pessoas são amadas por Deus, de que o Brasil, nossa terra, nosso Cerrado, nossa Mata Atlântica, nossa Amazônia são amados pelo Criador. No próximo vídeo vamos transformar como essa experiência em conversa se aplica na vida de São Patrício e na prática da oração, descobrindo como a própria paisagem pode se tornar, como a própria natureza pode se tornar nossa parceira no diálogo com Deus.